Rafael Rolim, a palavra fica com você. Boa tarde a todos. Eu acho que eu vou falar em pé, porque tem uma apresentação e, enfim, vai comer um pouco aqui a parte de baixo da apresentação, mas se eu ficar aqui na frente de vocês, minha cabeça é grande, então aí vai atrapalhar bastante aí a visualização. Enfim, ele vai colocar. Boa tarde a todos. Sou Rafael Rolim, procurador do Estado. Estou como presidente da SEDAI desde o dia 16 de abril, nesse novo governo interino no Estado do Rio de Janeiro. E queria, antes de mais nada, agradecer o convite para participar desse debate e faço esse agradecimento em nome do conselheiro Vladimir. Eu acho que debater, no nosso caso, saneamento básico, é algo muito importante, principalmente no Estado do Rio de Janeiro. Nós vivemos uma concessão muito recente, a maior concessão do setor no país. O Estado do Rio de Janeiro tem uma modelagem muito específica, ao contrário dos outros estados da federação, vizinhos, que é São Paulo e Minas Gerais, que, por meio da Sabesp e da Copasa, entenderam como a melhor opção estratégica a privatização total da empresa e a desestatização por completo dos serviços. O Estado do Rio de Janeiro não procedeu assim. E o que eu pretendo conversar hoje com vocês é um pouco sobre isso, para a gente entender a modelagem proposta no Estado do Rio de Janeiro, por que ela foi feita, e aí sim achar as soluções, porque o conselheiro é testemunha disso, eu gosto de estar presente na agência reguladora, eu gosto de fazer debates regulatórios, eu gosto de debater sobre concessão, mas eu percebo que o grande público, muitas vezes, ainda não compreendeu a modelagem do Estado do Rio de Janeiro. E se entender a modelagem da concessão de saneamento no Estado do Rio de Janeiro, nós vamos ter muitas dificuldades de resolver os problemas. Então, a minha ideia hoje aqui é bater um papo com vocês, apresentar um pouco essa modelagem, as premissas que estão por trás dessa modelagem e os desafios que a gente tem pela frente. Eu, na minha apresentação, que em algum momento eu vou conseguir botar ali no telão para vocês, no meu primeiro slide, eu sempre digo como eu recebi a SEDAI, porque também é importante, em qualquer modelagem, a gente entender quais são os atores que participam da modelagem. E hoje, na modelagem do Rio de Janeiro, nós temos vários atores que são importantíssimos, desde a Agenersa, na sua regulação, desde o poder concedente, que no Rio de Janeiro é uma situação peculiar, porque o poder concedente, na verdade, é a região metropolitana, pelo IRM, mas por conta de um acordo, quem exerce esse poder concedente é o Estado do Rio de Janeiro. Sejam as concessionárias privadas que ficaram responsáveis em matéria de água pela distribuição dessa água em esgoto, todas as fases do tratamento do esgoto, coleta, tratamento, disposição final, e a SEDAI, que ficou responsável pela gestão hídrica do projeto. E por que a SEDAI ficou responsável por essa gestão hídrica? Isso é importante que as pessoas compreendam. É muito comum eu conversar com algum conhecido, seja na própria Procuradoria do Estado, enfim, ou em uma roda de amigos, e eles ficam fazendo a pergunta para mim, mas a SEDAI não foi privatizada? Não, ela não foi privatizada. E por que a SEDAI não foi privatizada? Porque o governo do Estado do Rio de Janeiro, quando estava projetando o seu modelo de negócios, junto ao BNDES, que contratou um consórcio formado pelo Escritório Vernalha, pela Concremate e pelo Banco Fator, eles entenderam que a gestão hídrica no Estado do Rio de Janeiro era uma gestão estratégica, que deveria ficar nas mãos do Estado. Essa é uma premissa do negócio. Mas por que se entendeu fazer dessa forma? Porque o Rio de Janeiro tem uma complexidade muito alta na sua captação e tratamento de água. Nós somos muito dependentes, claro, a gente tem alguns sistemas Acari, Ribeirão das Lajes, Imunana, Laranjal, na parte
na outra parte da cidade, mas nós somos muito dependentes da estação de tratamento do Guandu, que é a maior estação de tratamento do mundo, vocês devem saber, e que abastece boa parte da cidade, na verdade, boa parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. E, justamente por essa condição específica no estado do Rio de Janeiro, entendeu que o melhor a se fazer em matéria de modelagem era concentrar no estado do Rio de Janeiro a proteção dessa segurança hídrica. Vocês vão se lembrar que há poucos anos atrás, inclusive, houve um grande debate sobre a diminuição da vazão do Paraíba do Sul. O São Paulo vivia uma estiagem muito forte, os reservatórios estavam muito baixos, e houve um intenso debate, um conflito federativo, na verdade, que chegou até ir ao Supremo Tribunal Federal, quando o ministro Luiz Fux fez um acordo entre os entes da federação e se chegou a um consenso sobre esse volume de água. Fato é que esse problema ele se renova, né? Esse ano mesmo nós tivemos mais uma diminuição de vazão. Esse é um problema histórico de um estado como o nosso, que é muito dependente do Rio Paraíba do Sul. Rio Paraíba do Sul, que vem de São Paulo, né? Passa por Rio, pega um pouquinho de Minas ali em cima, quando ele sobe ali por cima do estado do Rio de Janeiro, e tem a sua foz em São João da Barra. Então, nós não vivemos sem o Paraíba do Sul. A nossa grande riqueza aqui do estado é o Rio Paraíba do Sul. E, justamente por essa complexidade técnica, pela bacia da região do Guandu, ser uma bacia muito complexa, com muita carga orgânica ali, a melhor modelagem foi de que isso ficasse na mão do Estado por meio da sua empresa, que faz isso há 160 anos, que é a SEDAI, né? A SEDAI tem 51 anos, vai completar 51 anos, mas ela, na verdade, ela vem sendo uma sucessão de empresas, né? Da SANEG, CADEG, que eram empresas da Estado da Guanabara, do Distrito Federal, até da época do Império, né? Nós temos, ainda hoje, na SEDAI, algumas fontes da época do Brasil Império. Então, justamente, considerando isso, foi feita essa modelagem. E muitos me perguntam, mas qual é a melhor modelagem, Rafael? É a modelagem que o Estado optou, o Estado do Rio de Janeiro optou? É a modelagem do Estado de São Paulo? É a modelagem do Estado de Minas? A gente não sabe qual será a melhor modelagem, né? Os anos vão dizer para a gente qual foi a melhor modelagem. Não custa lembrar que a concessão no Rio de Janeiro tem um prazo de 35 anos, né? Muito provavelmente, eu não sei se eu vou ver o final dessa concessão no prazo inicialmente estabelecido. Então, isso mostra que é um projeto de Estado, não é um projeto de governo. É um projeto que ultrapassará governos eleitos, né? E, justamente por isso, a gente não pode se antecipar e afirmar qual era o meu melhor modelo. Cada um está buscando o seu modelo para que se possa alcançar as metas do novo marco do saneamento básico. Metas essas que, desde o seu primeiro dia, numa palestra que eu dei na Genersa, isso no ano de 2017 ou 2018, eu já falava que não seriam atingidas, principalmente em matéria de esgoto, considerando o déficit histórico de saneamento básico do Rio de Janeiro, considerando a complexidade do esgotamento sanitário, principalmente na cidade, na região metropolitana do Rio de Janeiro, considerando a dificuldade econômica de algumas regiões do Rio de Janeiro, nós teríamos essa dificuldade. Eu continuo acreditando que essa dificuldade vai persistir. Mas eu estou dizendo isso para vocês para dizer que a modelagem vai ser comprovada ao longo dos anos. Qual foi o cuidado que nós fizemos? Eu queria até... Aqui está o quadrinho aqui que eu vou passar para vocês. Você consegue passar? É justamente o quadro que eu ia passar agora. É para cá? Isso aqui já foi. Esse quadro eu queria dividir com vocês para dizer que o que foi feito no Estado do Rio de Janeiro não foi feito à toa, né? Hoje você tem, aqui a gente traz um benchmark do mundo, né? As experiências mundiais. Você quer trocar já o microfone? Eu não sei se é porque está perto daquele e dá ruído, talvez. Eu vou ficar um pouquinho longe, se puder desligar aquele. Segurar um pouquinho mais para cima. Hoje eu trago sempre esse quadro que é um quadro comparativo das experiências no mundo todo. Enfim, no mundo todo, né? A gente tem 6 ali experiências, mas de locais
onde a gente se espelha, que já estão um pouco mais avançados em matéria de regulação do captação e tratamento de água, que é o caso dos Estados Unidos, que 90% tem captação e tratamento no poder público, a Alemanha, 90% de captação e tratamento no poder público, Portugal, 80%, ali embaixo tem a Austrália, 90%, a Europa como um todo está entre 50% e 80% na mão do poder público. As grandes regiões, certamente, todas caminham nesse sentido. Houve um movimento, na década de 70, de muita privatização, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, desses serviços, e a partir do ano 2000 há um decréscimo dessas privatizações, principalmente na captação e tratamento. E por que isso aconteceu? Porque o mundo passou a encarar o que é supernatural, com a evolução dos estudos, enfim, a evolução da densidade demográfica dos locais, que a gestão hídrica é uma questão sensível, é uma gestão estratégica de Estado, né? Você tem, por exemplo, países que têm uma preocupação imensa com questões geopolíticas, como é o caso do Estado do Rio de Janeiro. Do Estado de Janeiro não é geopolítica, a gente tem outras preocupações, mas não é geopolítica, mas é o caso dos Estados Unidos, né? Eu costumo dar como exemplo que na Olimpíadas de 2016, quando eu era diretor jurídico da SEDAI, eu fui diretor jurídico da SEDAI entre 2015 e 2019, como procurador do Estado. Quando o governo americano teve que estabelecer algumas bases, porque vinha a delegação dos Estados Unidos participar das Olimpíadas, um dos locais que eles pediram para ficar foi Guandu, a estação de tratamento de água. Justamente por quê? Porque na planilha deles de gestão estratégica de Estado a produção de água. Com a produção de água, você domina uma cidade, né? Com um ataque numa produção de água, você pode dizimar uma cidade inteira, sem que, inclusive, essa população assim perceba. Então, já se entendeu por muito, mas não é só essa questão de segurança geopolítica, tem outras questões, como a questão de resiliência hídrica, enfim, tem a questão também do atendimento igualitário, né, para que a gente possa ter produção, e isso é um desafio nosso, conselheiro. A gente fala muito de redução de perdas, né? Inovações, mecanismos que a gente consiga alcançar essa redução de perdas, mas a gente tem que encarar uma realidade muito difícil. O dimensionamento de perdas, ele depende muito do local, da região, né? Nós temos áreas aqui conflagradas, que o poder público sequer entra. Então, você não pode tratar da mesma forma esse local e um outro local em que você tenha uma... Opa, desculpa, eu acho que eu estou perto demais aqui. Que você tem uma facilidade para entrar. Também tem a questão dos gatos, que você também tem dificuldade de resolver em certas regiões, e tem a questão da inadimplência, né? Do déficit econômico de algumas regiões. Isso certamente afeta a concessão, desequilibra uma concessão, e esse é o grande desafio hoje do país, né? Você tem hoje a ANP como responsável por editar normas gerais em matéria de saneamento básico, mas cabe às agências regionais conhecer a sua realidade local, porque você não pode tratar da mesma forma um Estado como o Estado de São Paulo e o Estado do Rio de Janeiro, simplesmente porque são estados que têm particularidades bem distintas, principalmente na sua região metropolitana e no seu interior. Então, o nosso desafio hoje é encontrar soluções que a gente consiga manter o equilíbrio da nossa concessão sem perder o controle público da gestão hídrica do Estado. Eu vou dar um exemplo para vocês de um projeto que está em curso, que é um projeto que começou no 2018. Por acaso, hoje foi publicado um artigo de minha autoria no Jornal O Dia, quem tiver curiosidade, está na página do Jornal O Dia, em que eu falo do projeto do Novo Guandu. Não sei se vocês conhecem, esse projeto está em curso desde 2018, é um projeto da ordem de 2,5 bilhões, todo captado com recursos da Caixa Econômica Federal, com menor juros do país hoje, e é um projeto que é fundamental para a segurança hídrica do nosso Estado. Por que ele é fundamental? Porque o Guandu 2, ou Novo Guandu, vocês vão encontrar pessoas falando na imprensa de Guandu 2 ou de Novo Guandu.
mas, no fundo, estão falando a mesma coisa. É a construção de todo um sistema de uma estação de tratamento, adutoras, reservatórios, que vão fazer com que exista uma redundância operacional hoje no Estado do Rio de Janeiro, né? O Estado do Rio de Janeiro hoje tem uma grande dificuldade que vocês vivenciam na prática. Quando há uma parada no Guandu, vocês sempre há uma notícia no jornal, e se essa parada demora um pouco mais, um reparo um pouco mais difícil, mais complexo de fazer, ou se a gente tem um problema de contaminação também na captação de água, começa a existir desabastecimento na cidade. Falta água. Geralmente o condomínio bota, não gaste muita água, vai ter parada no Guandu. Isso por quê? Porque nós somos muito dependentes de uma única estação de tratamento. E o novo Guandu vem para resolver isso, vem para trazer redundância operacional do sistema. E por isso é uma segurança hídrica para o Estado do Rio de Janeiro, né? As grandes cidades ao redor do mundo, como Tóquio, Paris, Londres, Chicago, que é um exemplo muito parecido pelos números com o Rio de Janeiro, já fizeram isso no seu passado, por entender que você precisa de um sistema de backup, de redundância operacional, para que, se houver problema em uma estação, você tem outra estação interligada que possa atender aquela cidade. Mas não é só isso. O sistema Novo Guandu, ele também vai trazer mais 12 mil litros por segundo para o sistema. Isso, na prática, representa o quê? Que a gente vai conseguir chegar em toda a região da Baixada com água, e isso é um desafio regulatório. Por quê, conselheiro? Porque, a partir do momento que eu levo muita água para a Baixada, eu aumento as perdas, né? É uma questão simples, é matemática. Levei muita água, vai aumentar tanto a perda aparente, né, quanto a perda do faturamento. Mas, de outro lado, você tem uma segurança hídrica, você tem que levar água. E você, em matéria de produção de água, e eu sempre me policio, porque eu uso essa expressão produção de água, mas eu já fui corrigido pelo meu diretor de sustentabilidade, que a gente não produz água, quem produz água é a natureza, né? A gente capta e trata. E ele tem razão, nós não produzimos água, nós captamos e tratamos água, mas a gente tem que projetar um crescimento industrial, econômico, turístico do Estado do Rio de Janeiro. A gente não espera o problema aparecer em matéria de segurança hídrica para tentar resolver, porque é uma obra, como eu disse para todos os senhores e senhoras, que começou em 2018 e a gente tem, no mínimo, mais 3 anos de obra. É um grande marco da segurança hídrica, né? Se a gente lembrar da construção do Guandu na década de 50 e da ampliação no governo Lacerda, a gente teve algo em torno de 15 anos para se construir essa estrutura de segurança hídrica que nós temos hoje. E, ultrapassados 60 anos de toda essa construção, a gente está numa nova fase, numa fase que vai trazer um conforto para o cidadão fluminense muito grande, que é a construção do Sistema Novo Guandu. E o Sistema Novo Guandu, ele materializa isso que está aqui, a preocupação hoje no mundo de ter a captação e tratamento humano no poder público, porque é um tipo do projeto que é muito caro e ele não traz retorno. Você não tem um retorno financeiro imediato desse projeto. É um retorno que praticamente trabalha em cima de projeção para o futuro, né? Então, por isso que eu gosto sempre, quando eu estou falando das minhas palestras, de explicar por que essa foi a modelagem escolhida no Estado do Rio de Janeiro. É uma modelagem que tem como lastro o que o mundo hoje já faz. Eu, particularmente, defendo essa modelagem. Fui presidente do grupo de trabalho na Procuradoria que ajudou nessa modelagem. Acho que é a melhor opção hoje. Eu acho, para um país como o nosso, com um déficit de saneamento básico tão grande, para ele poder optar por um sistema de privatização integral, ele tem que ter uma regulação muito madura. Muito madura. A Europa já atingiu esse nível de maturidade, nós ainda estamos avançando quanto a esse aspecto. Então, eu gosto sempre de pontuar as experiências mundiais para que a gente possa compreender o que foi feito no Estado do Rio de Janeiro. E aqui também é um quadro, enfim, só para ilustrar, os senhores
as senhoras devem conhecer isso, né, porque isso é vivenciado no nosso dia a dia. Hoje, a modelagem de saneamento básico no Rio de Janeiro, mas saneamento básico, mas estou falando de água, na verdade, né, é essa, né? Cabe à SEDAI a captação e o tratamento, o controle da segurança hídrica do Estado do Rio de Janeiro é do Estado do Rio de Janeiro, por meio da sua Sociedade de Economia Mista Estadual, que é a SEDAI. A distribuição, e são 4 blocos, na verdade tem 3 blocos ali, mas são 4 blocos, porque o Grupo Aegea tem 2 blocos. No leilão, eles arremataram os 2 blocos, por isso que a gente bota em 3, mas na verdade são 4 blocos, que é Águas do Rio, Iguá e Rio Mais Saneamento. Aí, dependendo de onde cada um mora, vai ser atendido por uma dessas empresas. Eu, particularmente, sou atendido pela Iguá, mas a água que chega na Iguá é da SEDAI, né? Esse é um complexo, é uma modelagem complexa, adotada pelo Estado do Rio de Janeiro. Aqui também eu trago, isso aí também só para ilustrar, porque eu já passei para todos. A revista do BNDES explica por que no Rio de Janeiro se optou por essa modelagem, né? Então, o BNDES, que foi o banco contratado para fazer a modelagem, ele diz que o Estado optou por garantir a continuidade da produção na mão do Estado por segurança hídrica, né? Isso, enfim, é uma modelagem do BNDES. Ela já foi replicada, salvo engano, não sei se acho que o Pará, aonde Ceará replicou a mesma modelagem que o BNDES escolheu, na verdade, definiu, né? Quem definiu foi o Estado do Rio de Janeiro, mas dentre as modelagens apresentadas, essa é a modelagem do Estado do Rio de Janeiro. E aqui eu trago um pouquinho sobre segurança hídrica, mas essa parte aqui eu já falei bastante com vocês, e eu vou tentar pular aqui. Também já falei da concentração. Eu tenho aqui, não sei se vai ser reproduzido, um vídeo para vocês terem a ideia do que eu passei para vocês, da grandiosidade do sistema Novo Guandu, né? A gente costuma falar em palestras, em apresentações. O nosso público é um público muito restrito, né? É um público que trabalha com infraestrutura, não necessariamente com saneamento básico. Você não tem, hoje, na imprensa, nada especializado em relação à água especificamente, né? Só quando tem uma grande estiagem que surgem reportagens, né? Então, é importante sempre que a gente participe desses eventos, que a gente possa trazer as informações e que essas informações sejam replicadas para que as pessoas possam ter interesse no tema. Aqui, sobre o Novo Guandu, deixa eu ver se vai entrar aqui, só para vocês terem ideia da grandiosidade. Isso aí que são os reservatórios que estão sendo construídos, né? Aí a gente passa a ter uma ideia da complexidade da obra, do que ela representa como marco de segurança hídrica. Desde a última intervenção do governo Lacerda, a gente não tem uma intervenção tão representativa para a segurança hídrica do nosso Estado como essa que está sendo feita hoje, que, como eu disse para vocês, não é uma intervenção de um governo, é uma intervenção que passa os governos, né? Já estamos no 3º governo e o projeto continua em andamento. Vocês estão vendo aqui. Eu acho interessante que vocês visualizem. Tem uma dificuldade imensa da gente fazer essas construções. A gente teve que desapropriar muitos terrenos. Tem uma curiosidade que no meu estudo para produzir esse artigo, eu descobri que quem inaugurou as obras do Guandu em 59, não, em 60, final da década de 60, não foi o Lacerda, né? Acho que foi o Negrão de Lima que fez a inauguração, o que demonstra que são obras que transpõem governos mesmo, né? São obras de Estado, são projetos de Estados e que mostram essa grandiosidade. E qual a importância da SEDAI hoje, diante de tudo isso que eu estou dizendo para vocês? Além de assegurar a produção em volume suficiente para o crescimento da população de água e exploração dos seus potenciais. A grande importância que a gente tem hoje é o monitoramento da qualidade da água. Eu acho que a modelagem de concessão, da forma como foi feita, ela trouxe uma responsabilidade muito maior
E eu acho que isso é bom, porque a empresa consegue, de alguma forma, se especializar no cuidado e no tratamento dessa água. Então, a SEDAI pôde apontar todo o seu planejamento estratégico para avançar no controle, seja por um centro de monitoramento ambiental. Não sei se alguém aqui mora em Botafogo, já passou na Mena Barreto, existe um grande laboratório na Mena Barreto. Se você passar de carro, você vai ver várias telas, né, que é tudo de vidro, que aquilo é da SEDAI. Aquele centro de monitoramento, na verdade, ele está o tempo todo nas bacias em que a gente capta água para tratar a água para a população, eles estão monitorando 24 horas, enfim, seja com câmeras, seja com drones, em alguns casos com helicóptero. A gente também tem um material, boias, com a tecnologia da NASA, eu até boto ali tecnologia da NASA, vou dizer que a tecnologia da NASA é sempre bom, né? Mas, enfim, é uma responsabilidade muito grande que o Estado ficou de promover essa segurança hídrica do Estado, e a gente tem que entender que a modelagem é diferente, e, por ser diferente, ela potencializa certos cuidados. Eu acho que o maior cuidado que a gente vai conseguir potencializar ao longo dos anos é isso, é garantir uma água de qualidade, porque a água que a gente capta no Rio de Janeiro é uma água vou dizer, de muita complexidade para tratamento, né? Quem já teve a oportunidade de conhecer a estação de tratamento de Guandu, que é a maior do mundo, vai ver os silos enormes, né, com sulfato de alumínio, a parte de cloro, enfim, a dificuldade imensa de você fazer um tratamento com a qualidade daquela água para gerar potabilidade. O Rio de Janeiro, ele tem, muito embora a gente tenha alguns episódios bem pontuais, o famoso episódio da geosmina, né? Eu costumo brincar também sobre geosmina, né? Qualquer um que já foi para a Disney uma vez na vida, se beber o bebedor, vai sentir cheiro e gosto. Por quê? Porque tem geosmina em Orlando. Por que tem geosmina em Orlando? Pântano, água parada, sol batendo, tem geosmina. Por isso que qualquer parque que você vai lá, a cada 5 minutos tem alguém te vendendo água mineral, porque ninguém quer beber água do bebedouro, né? Então, assim, essas são complexidades de um sistema de captação e tratamento que, enfim, em cada lugar do mundo você tem uma dificuldade em especial. E o Rio de Janeiro tem essa complexidade por aquela bacia, por ter um déficit de saneamento básico, muita carga orgânica, né, naquela região, naquele corpo hídrico. Então, cabe à SEDAI, nessa nova modelagem, ter essa preocupação, né? Temos todos os nossos laboratórios hoje são certificados, a gente tem esse centro de monitoramento ambiental 24 horas por dia. Recentemente, não foi na bacia do Guandu, mas vocês devem ter tido também acesso, teve um vazamento de tolueno, né? Que isso, sim, coloca risco em vidas humanas, e aí tivemos que intervir com rapidez ali numa operação. Por quê? Porque esse é o papel destinado ao Estado. Cabe ao Estado cuidar da segurança hídrica do seu povo, cuidar da qualidade da água que chega ao seu povo. E, no caso da SEDAI, a gente ainda tem uma particularidade, porque eu estou contando para vocês a modelagem da região metropolitana do Rio de Janeiro, mas a SEDAI ainda faz todas as etapas de água e de esgoto em 15 municípios do interior. Aí vocês me perguntam, Rafael, mas por que esses 15 municípios do interior não estão na concessão? Porque a concessão, o que ela fazia? Ela fazia subsídio cruzado, ela pegava regiões do Rio de Janeiro com municípios do interior que eram deficitários para, no subsídio cruzado com as regiões, as empresas concessionárias pudessem ter fôlego financeiro para poder avançar nas metas de saneamento. Mas alguns municípios, seja por opção política do seu prefeito, enfim, do seu chefe do executivo, seja por não concordar com os termos da concessão, seja por serem municípios com déficit econômico, né? Estamos falando de Varriçai, Porciúncula, Paulo de Fronten, a gente tem Macaé, que é um município muito forte nosso, em crescimento no estado, que a gente tem água. Aliás, temos uma obra de 250 milhões de reais em Macaé em andamento. Esses municípios ainda ficaram com a SEDAI, né? Porque, como eles não iam ser operados pelas companhias privadas que arremataram os lotes, ficou com a SEDAI. Então, o preço hoje da água que é vendida pela SEDAI não é só para manter a qualidade dessa captação, desse tratamento, dessas obras de 2,5 bilhões que estão em curso. O preço da água acaba subsidiando também, de alguma forma, o atendimento a esses municípios,
né? Porque, enfim, como toda a cobrança da cidade do Rio de Janeiro hoje fica na responsabilidade das concessionárias privadas, a gente não tem outra fonte de renda que não seja os recursos da venda dessa água. Então, essa é uma grande dificuldade que a gente tem, que a gente vai encontrar alguma solução. Pretendo me reunir com o governo federal para encontrar uma grande solução. Tenho como sonho deixar encaminhada aí uma grande operação de crédito para atender esses municípios deficitários com dinheiro federal. Eu acho que, se o governo federal não entender que esse problema é um problema de todos, principalmente no caso do esgoto, nós vamos ter muitas dificuldades de alcançar as metas do novo marco de saneamento básico, mas é basicamente nisso hoje que a empresa, que a SEDAI, foca a sua atividade. Aqui a gente também fala um pouco de sustentabilidade. Ontem eu estive em Guandu, é importante destacar isso, né? Hoje a gente tem toda uma pegada ESG, né, que o mercado traz, mas a SEDAI, há mais de 25 anos, tem o maior projeto. Se não é o maior, eu considero o maior porque o nosso projeto é mais longo, então ele produziu mais resultados, embora não tenha um projeto de impacto imediato maior que o nosso, que é o Replantando Vida, né, que é um projeto, para quem não conhece, a gente vai no sistema presidiário, a gente pega penados, egressos do sistema penitenciário, e a gente faz, ao mesmo tempo, a gente traz eles para um trabalho digno, né, porque eles recebem remuneração, eles têm remissão de pena, e, ao mesmo tempo, eles fazem replantio de Mata Atlântica, de Mata Ciliar, que é muito importante para a nossa captação. Então, é um desafio dos dois lados, né, de ressocializar esse preso, de outro lado, da gente conseguir resgatar essas matas que, ao longo dos anos, enfim, por conta de inobservância de algumas regras, foram se perdendo. Eu recebi uma informação ontem, nesse evento, que me chamou muita atenção. A gente está até para produzir um estudo um pouco mais aprofundado sobre isso, mas a cada 10 presos do sistema penitenciário, ao final do cumprimento da sua pena ou da sua saída, 7 voltam a rescindir. No nosso projeto, só 2 voltam a rescindir. Ou seja, isso traz dignidade ao ser humano, é uma responsabilidade socioambiental da SEDAI, de uma empresa do Estado do Rio de Janeiro, que é importante a gente destacar aqui também para vocês. Eu sempre termino aqui a minha apresentação trazendo o marco, né? Porque eu acho que o marco legal de saneamento, aqui está, eu estou falando da água, né? Mas em matéria de esgoto, tratamento de esgoto, é 90%, né? 99% de água potável para a população do Estado do Rio de Janeiro em 2033 e 90% de esgoto até 2033. Por quê? Porque qualquer um que milite na área de saneamento básico, seja como prestador de serviço, seja como regulador, seja como prestador de serviço, tem que ter isso na mente, né? O brasileiro tem um problema de achar que a lei não cola, né? Isso é uma coisa muito nossa aqui no Brasil. Então, essa é a nossa preocupação com a meta, né? A gente tem que ter essa meta todo dia no nosso planejamento. Como a gente faz para alcançar 99% da população do Estado de Janeiro com água potável até 2033. 2033 é amanhã, né, gente? 2033, eu gosto sempre de medir por Copa do Mundo. É só mais uma Copa do Mundo, não é? Estou errado? A próxima é 2030, a outra é 34. Bateu a meta, né? Se bobear, até o Neymar joga a próxima, não sei. Então, daqui a pouco. Então, essa é a preocupação de qualquer gestor da área tem que ter. Alcançar essas metas em regiões em que há um problema grave de ordenação do solo urbano, né? Como é o caso do Rio de Janeiro, o fenômeno da conurbação, de ocupações irregulares, né? Às vezes querem trazer alguns exemplos da Europa para demonstrar o alcance de metas. Não dá para comparar. Lá, para construir, tem que ter autorização para construir. Aqui não, aqui constrói e tem que levar água. Se entrar na justiça, ganha. E você tem que fazer a água chegar. E, às vezes, não tem nem tecnologia para fazer a água chegar. Está lá em cima, você não consegue fazer a água chegar, né? Então, você tem que achar soluções paliativas, né? A gente tem até um grande desafio hoje, em alguns municípios do interior, de soluções paliativas para fazer, ou seja, por carro-pipa ou reservatórios pequenos, locais, para que a gente possa, porque é inconcebível que em 2026 um ser humano não tenha água potável disponível na sua casa.
Mas essa é a nossa realidade, a realidade do Estado do Rio de Janeiro, e essa é a meta que a gente tem que ter na cabeça, e é a meta que hoje a SEDAI tem. Como eu disse para vocês, eu não sou o presidente, eu estou presidente, e enquanto eu estiver nesse governo interino, o que eu vou fazer é fazer com que todos os projetos sejam conduzidos para eu alcançar esse número aqui. É difícil, não será fácil, mas é possível, desde que haja planejamento, haja colaboração interfederativa, né? Não só dos municípios, mas também do governo federal, junto ao Estado do Rio de Janeiro, e que, acima de tudo, haja governança para que esses projetos possam seguir, né? Num Estado sem governança, sem controle, nenhum projeto consegue prosseguir. Eu acho que esse é o grande desafio que o Estado do Rio de Janeiro vai ter para os próximos anos, entender que um desvio aqui não tem problema, tem problema. Um desvio aqui é a ausência de marco de saneamento, um desvio aqui é a ausência de segurança pública, um desvio aqui é a ausência de obras penitenciárias, é a ausência de educação, é a ausência de hospital. E eu espero realmente